Livro O Sonho de um Homem Ridículo, por Fyodor Dostoiévski. Eu sou um homem ridículo. Agora eles me chamam de louco. Isso até seria subir na hierarquia, se eu, ainda assim, não continuasse sendo para eles tão ridículo quanto antes. Mas agora eu nem me irrito mais. Agora todos eles são queridos para mim. E até quando riem de mim, são de algum modo particularmente queridos. Eu mesmo riria com eles. Não digo que de mim, mas por amor a eles, se eu não ficasse tão triste ao olhar para eles. Fico triste porque eles não conhecem a verdade e eu conheço a verdade. Ah, como é difícil ser o único a conhecer a verdade. Mas eles não entenderão isso. Não entenderão. Antes, eu ficava muito aborrecido por parecer ridículo. Não parecia. Eu era. Eu sempre fui ridículo. E talvez saiba disso desde o meu nascimento. Talvez aos 7 anos já soubesse que era ridículo. Depois, ingressei na escola. Depois, na universidade. E então, quanto mais eu estudava, mais aprendia que era ridículo. De maneira que, para mim, foi como se todo o meu estudo universitário só tivesse existido, no fim das contas, para me provar e explicar, à medida que me aprofundava nele, que eu era ridículo. Tal como no estudo aconteceu na vida. A cada ano crescia e fortalecia-se dentro de mim aquela mesma consciência de meu aspecto ridículo em todos os sentidos. Todos riam de mim, mas nenhum deles sabia e sequer imaginava que, se alguém na Terra reconhecia de fato que eu era ridículo, esse alguém era eu mesmo. E era justamente essa a coisa mais ofensiva para mim, que eles não soubessem disso. Mas eu mesmo era o culpado. Sempre fui tão orgulhoso que nunca quis, de jeito nenhum, reconhecer isso a ninguém. Esse orgulho foi crescendo dentro de mim com os anos, e se tivesse acontecido de me permitir reconhecer a quem quer que fosse que eu era ridículo, creio que, ali mesmo, naquela mesma noite, eu teria arrebentado minha cabeça com um tiro de revólver. Ah, como eu sofria em minha adolescência, pensando que não suportaria e, de repente, de alguma maneira, confessaria tudo aos meus companheiros, por conta própria. Mas, desde que me tornei rapaz, e embora a cada ano reconhecesse mais e mais a minha horrível qualidade, por alguma razão fiquei um pouco mais tranquilo. Por alguma razão mesmo, já que até agora não consigo definir qual razão. Talvez porque em minha alma crescesse uma terrível angústia por conta de uma circunstância que já era infinitamente maior do que eu. A saber, era essa convicção que se formava dentro de mim, de que no mundo, em toda parte, dava tudo na mesma. Fazia muito tempo que eu pressentia aquilo, mas a convicção plena surgira no último ano, como que de repente. Eu senti de repente que, para mim, dava na mesma se o mundo existisse ou se não houvesse nada em lugar nenhum. Comecei a perceber e a sentir, com todo o meu ser, que não havia nada ao meu redor. No início, ainda me parecia que, antes, em compensação, houvera muita coisa, mas depois me dei conta de que antes também não houvera nada. Eu só tivera essa impressão por algum motivo. Pouco a pouco, eu me convenci também de que nunca haveria nada. Então, de repente, eu parei de me irritar com as pessoas e comecei quase que a não notá-las. Juro, isso se manifestava até nas ninharias mais insignificantes. Acontecia, por exemplo, de eu andar pela rua e esbarrar nas pessoas. E não era por estar pensativo. Em que haveria eu de pensar? À época, eu tinha parado totalmente de pensar. Para mim, dava na mesma. E seria bom se estivesse resolvendo problemas. Ah, eu não resolvi nenhum. E quantos eles não eram? Mas agora, para mim, dava na mesma. E todos os problemas tinham se afastado. E então, logo depois disso, eu conheci a verdade. Conheci a verdade no último novembro, precisamente no dia 3 de novembro. E desde então, eu me recordo de cada instante. Foi numa noite sombria, uma das mais sombrias que poderia haver. Eu, então, estava voltando para casa, perto das 11 horas.
E eu me lembro justamente de ter pensado que não poderia ser uma hora mais sombria, até no sentido físico. A chuva tinha caído o dia inteiro e era uma chuva das mais frias e sombrias, uma chuva até ameaçadora. Lembro-me disso. Ela tinha uma evidente hostilidade contra as pessoas. E aí, de repente, perto das 11 horas, ela parou e começou uma terrível umidade. Ficou mais úmido e mais frio do que quando chovia. E de todas as coisas saiu uma espécie de vapor. De cada pedra na rua e de cada travessa. Se a partir da rua você olhasse lá adiante, bem no fundo dela, pareceu-me de repente que, se a luz a gás se apagasse em toda a parte, tudo ficaria mais agradável, pois com a luz a gás o coração sentia-se mais triste, porque ela iluminava tudo aquilo. Naquele dia, eu quase não tinha almoçado, e desde o fim da tarde estivera na casa de um engenheiro, onde também estavam outros 2 amigos. Passei o tempo todo calado, e pelo visto, eles ficaram aborrecidos comigo. Falavam sobre alguma coisa controversa, e de repente até se exaltaram. Mas, para eles, dava na mesma. Eu via isso. E eles se exaltavam por se exaltar. De repente, eu lhes disse justamente isto. Senhores, mas dá na mesma para os senhores. Eles não se ofenderam, mas todos riram de mim. Isso porque eu falei sem qualquer tom de censura, e simplesmente porque para mim dava na mesma. E eles viram que para mim dava na mesma e ficaram alegres. Quando eu estava na rua, pensando sobre a luz a gás, olhei para o céu. Ele estava horrivelmente escuro, mas era possível divisar com clareza umas nuvens despedaçadas e, entre elas, umas manchas negras insondáveis. De repente, numa dessas manchas, notei uma estrelinha e comecei a olhar fixamente para ela. Isso porque essa estrelinha me deu uma ideia. Eu determinei que me mataria naquela noite. Isso já havia sido determinado com firmeza por mim 2 meses antes. E por mais pobre que eu fosse, comprei um revólver magnífico e no mesmo dia carreguei-o. Mas 2 meses já haviam se passado e ele continuava dentro da caixa, mas a tal ponto tudo dava na mesma para mim, que eu quis finalmente achar um momento em que não desse tanto na mesma. Porque isso eu não sei. E dessa maneira, durante aqueles 2 meses, toda noite, ao voltar para casa, eu pensava que me mataria com um tiro. Estava só à espera do momento. E então, agora, aquela estrelinha me deu aquela ideia e determinei que seria já naquela noite, sem falta. E por que a estrelinha me deu aquela ideia? Isso eu não sei. E então, quando eu olhava para o céu, de repente esta menina me agarrou pelo cotovelo. A rua já estava vazia e não havia quase ninguém. Ao longe, um cocheiro dormia numa carruagem. A menina tinha uns 8 anos, usava um lencinho na cabeça e só um vestidinho. Estava toda molhada, mas eu guardei particularmente na memória os sapatinhos dela, molhados e rotos, e lembro deles até agora. Eles me saltaram aos olhos em particular. A menina de repente começou a me puxar pelo cotovelo e a me chamar. Ela não chorava. Era como se gritasse de maneira entrecortada umas palavras que não conseguia articular bem, porque tiritava por inteiro, em calafrios. Estava horrorizada por alguma razão e gritava desesperada. Minha mamãezinha! Minha mamãezinha! Fiz menção de virar o rosto na direção dela, mas não disse uma palavra e continuei a caminhar. Mas ela corria e me puxava, e em sua voz ressoava aquele som que, nas crianças, muito assustadas, denota desespero. Conheço esse som. Embora ela não conseguisse terminar as palavras, entendi que sua mãe estava morrendo em algum lugar ou que alguma coisa tinha acontecido com elas, e ela tinha corrido para chamar alguém, achar alguma coisa para ajudar a mãe. Mas não fui atrás dela, e ao contrário, de repente veio-me à mente a ideia de enxotá-la. Primeiro, disse a ela que procurasse um guarda, mas, de repente, ela cruzou os braços e, soluçando, ofegante, continuou correndo ao lado e não me largou. Foi aí que eu dei um pisão na direção dela e gritei. Ela apenas berrou: "Patrão, patrão!", mas de repente me soltou e a toda pressa
atravessou correndo a rua. Outro transeunte tinha aparecido ali, e ela visivelmente largou de mim e foi atrás dele. Subi até o meu andar, o quinto. Moro numa pensão cujos donos alugam quartos. Meu quarto, pobre e pequeno, e a janela é uma trapeira semicircular. Tem um sofá de oleado, uma mesa sobre a qual ficam uns livros, 2 cadeiras e uma poltrona confortável, bem velhinha, mas em compensação, em estilo Voltaire. Sentei, acendi uma vela e comecei a pensar. Ao lado, no outro cômodo, atrás da divisória, continuava a algazarra. Já era o 3º dia que estavam naquilo. Morava ali um capitão reformado, e ele tinha convidados, uns 6 imprestáveis, que bebiam vodka e jogavam chatos com cartas velhas. Na noite anterior, acontecera uma briga, e eu sei que 2 deles passaram um bom tempo puxando um ao outro pelos cabelos. A dona da casa queria queixar-se, mas ela tem um medo terrível do capitão. Os demais moradores de nossa pensão eram só uma senhora magrinha de baixa estatura, esposa de um militar, recém-chegada, e seus 3 filhos pequenos, que adoeceram já aqui na nossa pensão. Tanto ela quanto as crianças quase desfalecem de medo do capitão, e toda noite ficam tremendo e benzendo-se. E a criança menor até mesmo teve uma espécie de ataque por causa do pavor. Sei bem que esse capitão, às vezes, para os transeuntes Danievski e pede esmola, ele não consegue serviço algum. Mas o que é estranho, e é por isso que eu estou contando, durante todo o mês, desde que começou a morar conosco, o capitão nunca provocou em mim nenhuma irritação. É claro que evitei travar relações com ele desde o início, e ele mesmo ficou enfastiado comigo logo na primeira vez. Porém, por mais que eles gritassem atrás da divisória, e por mais gente que houvesse ali, para mim sempre dava na mesma. Fico sentado a noite inteira e juro que não os ouço, a tal ponto que eu esqueço deles. Afinal, todas as noites eu fico sem dormir até o amanhecer. E é assim já faz um ano. Fico a noite inteira sentado à mesa, na poltrona, e não faço nada. Livros eu só leio durante o dia. Fico sentado e nem penso. Fico assim, com os pensamentos vagando, e dou liberdade a eles. A vela queima inteira durante a noite. Sentei-me à mesa tranquilamente. Tirei o revólver e coloquei-o diante de mim. Quando coloquei ali, eu me lembro de ter me perguntado: será isso mesmo? E de ter respondido com total convicção: isso mesmo. Ou seja, eu me mataria. Eu sabia que certamente me mataria naquela noite, mas quanto tempo ainda passaria ali sentado à mesa, até o momento chegar? Isso eu não sabia. E teria certamente me matado, não fosse por aquela menina. Vejam só, embora tudo desse na mesma para mim, dor, por exemplo, eu sentia. Se alguém me batesse, eu sentiria dor. Era do mesmíssimo modo, no sentido moral. Se acontecesse algo de dar pena, eu sentiria pena. Do mesmo modo que antes, quando na vida ainda não dava tudo na mesma para mim, agora mesmo eu havia sentido pena. Uma criança eu teria certamente ajudado. Então, por que não ajudei a menina? Pois foi graças a uma ideia que surgiu então, quando ela estava me puxando e me chamando. De repente apareceu diante de mim, naquele momento, um problema, e eu não pude resolvê-lo. Era um problema fútil, mas eu me enraiveci. Eu me enraiveci graças à conclusão de que, se eu já havia decidido que me suicidaria naquela mesma noite, então, por conseguinte, agora, mais do que nunca, tudo no mundo deveria dar na mesma para mim. Por que é que, de repente, eu senti que não me dava tudo na mesma e que eu tinha pena da menina? Lembro-me de ter ficado com muita pena dela, ao ponto até de sentir uma dor estranha, até totalmente inacreditável em minha situação. Juro, não sei transmitir melhor a minha sensação fugaz daquele momento, mas a sensação continuou também em casa, quando eu já tinha me instalado à mesa, e fiquei muito irritado. Como havia tempos não ficava, as reflexões fluíam, uma atrás da outra. Parecia-se claro que, se eu era uma pessoa, e ainda não era um nada, e até então não tinha me tornado um nada, então eu estava vivo, e por conseguinte,
Podia sofrer, irritar-me e sentir vergonha dos meus atos, que assim fosse. Mas se eu me matasse dali a 2 horas, por exemplo, que me importaria, menina? E que teria eu então a ver com a vergonha e com tudo no mundo? Eu me tornaria um nada absoluto. E será que a consciência de que logo mais eu deixaria de existir completamente e de que, portanto, nada existiria, não poderia ter a menor influência nem no sentimento de pena da menina, nem no sentimento de vergonha depois do meu ato vil? Afinal, eu tinha dado um pisão e gritado com uma voz selvagem para uma criança infeliz, justamente porque, não só não sinto pena, teria eu dito, tive uma atitude vil e desumana, agora eu posso, porque daqui a 2 horas tudo haverá de extinguir-se. Vocês acreditam que foi por isso que gritei? Agora estou quase convicto disso. Parecia-me claro que a vida e o mundo como que dependiam de mim agora. Seria até possível dizer que o mundo, agora, tinha sido como que feito só para mim. Eu me mataria com um tiro e não haveria mais mundo, pelo menos para mim. Isso sem falar que, talvez, realmente não houvesse nada para ninguém depois de mim. E o mundo todo, logo que a minha consciência se extinguisse, haveria de extinguir-se imediatamente, como um espectro, como um atributo somente de minha consciência. E seria abolido, pois talvez o mundo todo e todas essas pessoas fossem apenas eu mesmo. Lembro que, sentado e refletindo, eu dava todos esses novos problemas que se aglomeravam uns sobre os outros, uma direção até completamente diferente e inventava coisas já completamente novas. Por exemplo, de repente me ocorreu a estranha reflexão de que, se eu tivesse vivido antes na Lua ou em Marte, e tivesse cometido lá algum ato dos mais indecentes e infames que se pudessem imaginar, e fosse lá ultrajado e desonrado por causa dele, de um modo que se pode sentir e imaginar talvez somente às vezes num sonho, num pesadelo. E se, vendo-me depois na Terra, eu continuasse a ter consciência daquilo que eu havia feito no outro planeta, e além disso, soubesse que não voltaria nunca para lá, de jeito nenhum, então, ao olhar da Terra para a Lua, tudo daria na mesma para mim, ou não? Eu sentiria vergonha por esse ato, ou não? Os problemas eram fúteis e supérfluos, uma vez que o revólver já estava diante de mim, e eu sabia, com todo o meu ser, que aquilo certamente aconteceria. Mas eles me perturbavam e eu me encolerizava. Era como se agora eu não pudesse mais morrer sem ter resolvido certas coisas previamente. Resumindo, aquela menina me salvou, porque com aqueles problemas eu adiei o tiro. No quarto do capitão, nesse interim, tudo também começava a aquietar-se. Eles tinham terminado o jogo de cartas, estavam se ajeitando para dormir, e enquanto isso, resmungavam e terminavam preguiçosamente sua briga. Foi então que, de repente, peguei no sono na poltrona, junto à mesa, o que nunca tinha acontecido comigo antes. Caí no sono absolutamente sem perceber. Os sonhos, como se sabe, são uma coisa muitíssimo estranha. Um aparece com nitidez horripilante, com um nível de detalhamento e minúcia digno de um joalheiro. E o outro você passa por cima de tudo, sem perceber, até mesmo do espaço e do tempo. Quem governa os sonhos, aparentemente, não é a razão, e sim o desejo. Não é cabeça, e sim o coração. E, no entanto, que coisas engenhosíssimas minha razão não realizava durante um sonho. Entretanto, acontecem com ela, em sonho, coisas totalmente inconcebíveis. Meu irmão, por exemplo, morreu 5 anos atrás. Às vezes, sonho com ele. Ele participa dos meus afazeres. Ficamos muito entretidos. E, no entanto, ao longo de todo o sonho, eu sei e lembro perfeitamente que meu irmão morreu e está enterrado. Como é que eu não fico admirado que, mesmo morto, ele esteja ainda assim ali, ao meu lado, cuidando dos afazeres comigo? Porque a minha razão admite plenamente tudo isso. Mas chega, passarei ao meu sonho. Sim, eu tive então esse sonho,
Meu sonho do dia 3 de novembro. Eles me provocam agora, dizendo que, afinal, foi só um sonho. Mas por acaso, não dá na mesma se foi um sonho ou não? Se esse sonho me anunciou a verdade? Afinal, uma vez que você descobriu e viu a verdade, você sabe que ela é a verdade. E não há e nem pode haver nenhuma outra, seja dormindo ou na vida. Pois que seja um sonho, que seja, mas esta vida que vocês tanto glorificam, eu queria extingui-la com o suicídio. E o meu sonho, ó, ele me anunciou uma vida nova, grandiosa, renovada e forte. Escutem, eu disse que peguei no sono sem perceber, e até como se continuasse a refletir sobre aquelas mesmas matérias. De repente, sonhei que pegava o revólver e, sentado, apontava-o diretamente para o coração. Para o coração e não para a cabeça. E antes, eu tinha determinado que daria o tiro na cabeça, sem falta, e mais precisamente na têmpora direita. Ao apontar para o peito, esperei um segundo ou dois, e a minha vela, a mesa e as paredes de repente puseram-se a se mover e a balançar diante de mim. Depressa, eu disparei. Num sonho, você às vezes cai das alturas ou morre, ou apanha, mas você nunca sente dor. A menos que de algum modo se machuque mesmo na cama, aí você vai sentir a dor e quase sempre acordar por causa dela. Foi assim também no meu sonho. Não senti dor, mas tive a impressão de que, com o meu disparo, tudo dentro de mim estremeceu e de repente apagou-se. E ao meu redor, tudo ficou terrivelmente preto. Fiquei como que cego e mudo, e então eu estava deitado em algo duro. Eu estava esticado, de costas, sem ver nada nem fazer o menor movimento. Ao meu redor, alguém andava e gritava. O capitão falava com sua voz grave. A dona da casa gania, e de repente, outra interrupção. Já estavam me carregando num caixão fechado, e eu sentia o caixão balançando, e refletia sobre isso. E de repente, pela primeira vez, fui surpreendido pela ideia de que tinha morrido. Tinha morrido mesmo. Sabia disso, e não tinha dúvidas. Não via nada, e não me movia, e entretanto, sentia e refletia. Mas eu logo me conformei com aquilo e, como é costume nos sonhos, aceitei a realidade sem discussão. E aí me colocaram debaixo da terra. Todos foram embora. Fiquei sozinho, totalmente sozinho. Não me movia. Antes, sempre que eu imaginava, acordado, como eu seria sepultado em meu túmulo, relacionava particularmente com o túmulo apenas a sensação de umidade e de frio. E assim, agora eu sentia que estava com muito frio, em especial nas pontas dos dedos dos pés, mas não sentia mais nada. Eu jazia ali e estranhamente não esperava por nada, aceitando sem discussão que um morto não tem pelo que esperar. Mas estava úmido. Não sei quanto tempo se passou, uma hora, ou alguns dias, ou muitos dias. Mas então, de repente, em meu olho esquerdo, que estava fechado, caiu uma gota de água que se infiltrara pela tampa do caixão. 1 minuto depois dela, veio outra. 1 minuto depois, uma terceira. E assim por diante, sempre de minuto em minuto. Uma profunda indignação ardeu de repente em meu coração. E de repente eu senti nele uma dor física. É a minha ferida? Pensei. É o tiro? A bala que está ali. E a gota continuava a pingar, a cada minuto e bem no meu olho fechado. E de repente, eu clamei, não com minha voz, pois estava imóvel, mas com todo o meu ser, ao soberano de tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Quem quer que você seja, mas se você está aí, e se existe algo mais razoável que o que está acontecendo agora, permita que se dê também aqui. Se você está se vingando de mim por meu irrazoável suicídio, através do horror e do absurdo da continuidade da existência, saiba que nenhum tormento que me possa caber nunca poderá comparar-se ao desprezo que sentirei em silêncio, ainda que ao longo de milhões de anos de tormento. Eu clamei e me calei. Durante quase 1 minuto, continuou um silêncio profundo, e até caiu mais uma gota. Mas eu sabia e acreditava
de maneira infinita e indestrutível, que agora certamente tudo mudaria. E eis que, de repente, o meu túmulo descerrou-se. Quer dizer, não sei se ele foi aberto e escavado, mas fui tirado dali por algum ser obscuro e desconhecido, e nós fomos parar no espaço. De repente, vi com clareza. Era noite cerrada, e nunca antes existira tamanha escuridão. Nós voávamos pelo espaço, já distantes da terra. Não perguntei nada àquele que me levava. Eu estava à espera e orgulhoso. Eu tentava me convencer de que não sentia medo e pasmava de admiração com o pensamento de que não sentia medo. Não lembro quanto tempo voamos e nem consigo imaginar. Tudo se deu como sempre acontece nos sonhos, quando você salta pelo espaço e pelo tempo, e pelas leis da existência e da razão, e se detém somente naqueles pontos que o coração devaneia. Lembro que, de repente, vi uma estrelinha na escuridão. É Sirius? Perguntei, de repente, sem conseguir me conter, pois eu não queria perguntar nada. Não, é aquela mesma estrelinha que você viu em meio às nuvens ao voltar para casa. Respondeu-me o ser que me carregava. Eu sabia que ele tinha uma face como que humana. Uma coisa estranha é que eu não gostava desse ser. Sentia até uma profunda repugnância por ele. Eu havia esperado pela completa inexistência e por isso dera um tiro no coração. Mas eis que estava nos braços de um ser, obviamente não humano, mas que existia. Então quer dizer que existe uma vida após a morte? Pensei, com a estranha frivolidade do sonho, mas a essência de meu coração permanecia comigo em toda a sua profundidade. E se é preciso ser novamente, pensei, e viver novamente pela intransponível vontade de alguém, não quero ser derrotado e humilhado. Você sabe que eu o temo e por isso me despreza, eu disse de repente ao meu companheiro de viagem, sem conseguir evitar a pergunta humilhante em que se encerrava uma confissão, e sentindo como que a picada de um alfinete em meu coração humilhado. Ele não respondeu à minha pergunta, mas de repente senti que não me desprezavam e que não riam de mim, e nem tinham pena de mim, e que nosso caminho tinha um objetivo desconhecido e misterioso, e que concernia somente a mim. O medo ia crescendo em meu coração. Algo mudo, mas tormentoso, me era transmitido por meu silencioso companheiro de viagem e como que penetrava em mim. Nós voávamos por espaços escuros e desconhecidos. Já fazia um tempo que eu havia parado de ver as constelações familiares aos meus olhos. Sabia que havia certas estrelas no espaço celestial, cujos raios alcançavam a Terra somente depois de milhares ou milhões de anos. Talvez nós já tivéssemos percorrido esses espaços. Eu esperava por algo com uma angústia terrível que atormentava meu coração. E, de repente, um sentimento familiar e altamente convidativo me fez tremer. Vi de repente o nosso sol. Eu sabia que não podia ser o nosso sol que gerou a nossa terra e que nós estávamos a uma distância infinita dele. Mas eu soube, por alguma razão, com todo o meu ser, que aquele era o mesmíssimo sol que o nosso, repetido e duplicado. Um sentimento doce e convidativo ressoou com êxtase em minha alma. A afetuosa força da luz, aquela mesma que me gerara, ecoou em meu coração e ressuscitou, e eu senti a vida de antes, pela primeira vez depois do meu túmulo. Mas se esse é o sol, se é o mesmíssimo sol que o nosso, exclamei, onde está a terra, então? E o meu companheiro de viagem indicou-me uma estrelinha que cintilava, na escuridão, com um brilho esmeraldino. Nós voamos diretamente bem na direção dela. E será possível que existam tais repetições no universo? Será possível que esta seja a lei da natureza? E se essa aí é a Terra, será que ela é a mesma Terra que a nossa? A mesmíssima que a nossa? Infeliz, pobre, mas querida e eternamente amada, e que provoca o mesmíssimo amor torturante por ela, até em seus filhos mais ingratos? Exclamei, estremecendo com um amor irresistível e extasiado pela nossa querida terra de antes, aquela que eu abandonara.
A imagem da pobre menina que eu ofendera passou voando diante de mim. Você verá tudo, respondeu meu companheiro de viagem, e ouviu-se certa tristeza em sua voz. Mas nós nos aproximávamos rapidamente do planeta. Ele crescia diante de meus olhos, e eu já distinguia o oceano, o traçado da Europa, e de repente um estranho sentimento de um grandioso e sagrado ciúme ardeu em meu coração. Como é que pode haver semelhante repetição? E a troco de quê? Eu posso amar apenas aquela terra que eu deixei, na qual ficaram os respingos do meu sangue, quando eu, ingrato, extingui minha vida com um tiro em meu coração. Mas nunca deixei de amar aquela terra, e naquela noite, ao despedir-me dela, talvez eu a tenha até amado de maneira mais tormentosa do que em qualquer outro momento. Será que existe tormento nessa nova terra? Na nossa terra, podemos amar verdadeiramente apenas com o tormento e só através do tormento. De outro modo, não sabemos amar e não conhecemos outro amor. Quero o tormento para amar? Eu anseio, neste instante, beijar, coberto de lágrimas, apenas aquela terra que eu deixei. E não aceito a vida em qualquer outra. Mas meu companheiro de viagem já me deixara. De repente, de maneira como que totalmente imperceptível para mim, eu surgi nessa outra terra, debaixo da forte luz de um dia ensolarado e maravilhoso, como num paraíso. Eu estava, aparentemente, numa das ilhas que compõem na nossa terra, o arquipélago da Grécia, ou em algum lugar na costa do continente adjacente àquele arquipélago. Tudo era exatamente como aqui na nossa, mas, por toda parte, as coisas pareciam resplandecer com uma espécie de festividade e com um triunfo grandioso, sagrado e finalmente alcançado. O carinhoso mar esmeraldino rumorejava tranquilamente contra as margens e as beijava com um amor nítido, visível, quase consciente. As altas e belas árvores erguiam-se em toda a magnificência de sua cor, e suas incontáveis folhinhas, estou convicto disso, saudavam-me com o seu ruído tranquilo e carinhoso, e como que proferiam algumas palavras de amor. A relva ardia em vistosas flores aromáticas. Os passarinhos revoavam em bandos pelo ar e, sem medo de mim, pousavam em meus ombros e em minhas mãos, e com alegria batiam em mim suas asinhas encantadoras e tremulantes. E finalmente vi e conheci os seres humanos daquela feliz terra. Eles mesmos vieram até mim, eles me rodearam, me beijaram. Filhos do sol, filhos de seu próprio sol. Ah, como eles eram belos! Nunca vi em nossa terra tamanha beleza no ser humano. Talvez apenas em nossas crianças, em seus primeiríssimos anos de idade, seja possível encontrar um reflexo distante, ainda que fraco, daquela beleza. Os olhos daqueles humanos felizes cintilavam, com um brilho vivo. Em seus rostos resplandeciam a razão e uma espécie de consciência, plena até o ponto da tranquilidade. Mas aqueles rostos estavam contentes. Nas palavras e na voz daqueles humanos soava uma alegria infantil. No mesmo instante, ao primeiro olhar para o rosto deles, compreendi tudo. Aquela era a terra que não fora maculada pelo pecado original. Nela viviam humanos que não pecaram. Eles viviam no mesmo paraíso em que tinham vivido, de acordo com as tradições de toda a humanidade, os nossos antepassados pecadores, só com a diferença de que ali toda a terra era, por toda parte, um único paraíso. Rindo alegremente, aqueles humanos aglomeraram-se ao meu redor e me acariciaram. Levaram-me para sua morada, e todos eles tentaram me tranquilizar. Eles não me indagaram a respeito de nada, mas como que já sabiam de tudo, ao que me pareceu, e desejavam arrancar, o quanto antes, o sofrimento do meu rosto. Vejam vocês, mais uma vez, pois bem que tenha sido um sonho, mas a sensação de amor daqueles seres humanos ingênuos e belíssimos permaneceu em mim para sempre, e eu sinto que o amor deles, de lá,
derrama-se sobre mim até agora. Eu mesmo os vi, eu os conheci e me dei conta deles. Eu os amei, depois sofri por eles. Eu compreendi de imediato, até na hora que não compreenderia inteiramente muita coisa a respeito deles. Para mim, como progressista russo contemporâneo e petersburguês abjeto, parecia inconcebível que eles, sabendo tanta coisa, não tivessem, por exemplo, a nossa ciência. Mas logo compreendi que o conhecimento deles era repleto e alimentado por percepções diferentes das nossas aqui na Terra, e que suas aspirações também eram completamente diferentes. Eles não desejavam nada e estavam tranquilos, não aspiravam ao conhecimento da vida, assim como aspiramos a tomar conhecimento dela, porque a vida deles era repleta. Mas seu conhecimento era mais profundo e mais elevado que a nossa ciência, pois a nossa ciência busca explicar o que é a vida. Ela mesma aspira a tomar conhecimento dela para ensinar os outros a viver. Mas eles, sem ciência alguma, sabiam como viver. E isso eu entendi. Mas não conseguia entender o conhecimento deles. Eles me mostravam as suas árvores, e eu não conseguia compreender aquele grau de amor com que olhavam para elas. Era como se falassem com seres que lhes eram semelhantes. E saibam que talvez eu não esteja enganado se disser que eles falavam com elas. Sim, eles descobriram a língua delas, e estou convicto de que elas os entendiam. Também olhavam assim para toda a natureza, para os animais que viviam pacificamente com eles. Não os atacavam, e sim os amavam, dominados pelo próprio amor deles. Apontavam para as estrelas e me falavam sobre coisas que eu não conseguia entender, mas tenho a convicção de que eles, como que mantinham algum contato com as estrelas do céu, não só em pensamento, mas através de algum meio vivo. Aqueles humanos não tentavam fazer com que eu os entendesse. Eles me amavam mesmo assim, mas, em compensação, sei que também nunca me compreenderiam. E por isso, eu quase nem falava com eles da nossa terra. Eu somente beijava. Diante deles, aquela terra em que viviam, e sem dizer nada, adorava-os, e eles viam isso, e deixavam que eu adorasse, sem se envergonhar por eu adorá-los, porque eles mesmos amavam muito a si mesmos. Eles não sofriam por mim, quando eu, em lágrimas, por vezes beijava-lhes os pés, conhecendo em meu coração, com alegria, a força do amor com que me responderiam. Por vezes, eu me perguntava, surpreso, como é que eles conseguiam, o tempo todo, não ofender alguém como eu e não provocar, uma vez sequer, em alguém como eu, um sentimento de ciúme e de inveja? Muitas vezes fiquei me perguntando como eu, fanfarrão e mentiroso, conseguia não falar para eles de meus conhecimentos, dos quais, evidentemente, eles não tinham noção alguma. Como conseguia não desejar impressioná-los com isso, ainda que só por amor a eles? Eles eram vivos e alegres como crianças, vagavam por seus magníficos bosques e florestas, cantavam suas magníficas canções, alimentavam-se com comida leve, com os frutos de suas árvores, com o mel de suas florestas e com o leite de seus amorosos animais. Por seu alimento e por suas vestes, labutavam apenas um pouco, de leve. Eles tinham amor e geravam filhos, mas nunca percebia roubos daquela voluptuosidade cruel que acomete quase todos em nossa terra, do primeiro ao último, e serve de fonte única para quase todos os pecados de nossa humanidade. Eles se alegravam com as crianças que surgiam em seu meio como novos participantes de sua bem-aventurança. Entre eles não havia brigas e não havia ciúme, e nem mesmo entendiam o que aquilo significava. Seus filhos eram filhos de todos, porque todos constituíam uma só família. Quase não tinham doença alguma, embora existisse a morte, mas seus idosos morriam tranquilos, como que adormecendo, cercados por aqueles que se despediam deles, abençoando-os, sorrindo para eles e para si mesmos, como votos de despedida, com sorrisos radiantes. Naqueles momentos, não vi pesar
ou lágrimas. Havia apenas um amor que parecia aumentar até alcançar o êxtase, mas um êxtase tranquilo, que se tornava pleno, contemplativo. Seria possível pensar que eles ainda mantinham contato com seus falecidos, mesmo depois da morte, e que a unidade terrena entre eles não era interrompida pela morte? Eles quase não me entendiam quando eu lhes perguntava da vida eterna, mas era visível que tinham uma convicção tão grande e espontânea dela, que isso não constituía uma questão para eles. Não tinham templos, e sim uma unidade essencial, viva e ininterrupta com o todo do universo. Não tinham crença, mas em compensação tinham o firme conhecimento de que, quando a alegria terrena os preenchesse até os limites da natureza terrena, chegaria para eles, tanto para os vivos como para os mortos, uma expansão ainda maior do contato com o todo do universo. Esperavam por esse momento com alegria, mas sem pressa, sem sofrimento, mas como se já o possuíssem nos pressentimentos de seus corações, que eles comunicavam uns aos outros. À noite, antes de se recolherem para dormir, adoravam formar coros coordenados e harmoniosos. Nessas canções transmitiam todas as sensações proporcionadas pelo dia que acabava. Glorificavam-no e despediam-se dele. Glorificavam a natureza, a terra, o mar, as florestas. Adoravam compor canções uns sobre os outros e louvavam uns aos outros, como crianças. Eram as canções mais simples, mas elas brotavam do coração e tocavam o coração. E não era somente nas canções. Dava a impressão de que viviam a vida inteira unicamente para admirar uns aos outros. Era uma espécie de paixão completa e generalizada uns pelos outros. Algumas de suas canções, porém solenes e exaltadas, eu não entendia quase que absolutamente. Mesmo entendendo as palavras, eu de jeito nenhum conseguia penetrar em todo o seu significado. Ele permanecia como que inacessível à minha mente, mas meu coração, em compensação, era como que penetrado por ele de maneira espontânea. Cada vez mais e mais, eu lhes dizia com frequência que já pressentira tudo aquilo antes, havia muito tempo, que toda aquela alegria e aquela glória manifestavam-se em mim, ainda em nossa terra, por uma angústia convidativa que por vezes chegava ao ponto de um pesar intolerável, que eu pressentira todos eles, e também sua glória, nos sonhos de meu coração e nos devaneios de minha mente, que eu com frequência não conseguia olhar em nossa terra para o sol poente sem lágrimas, que em meu ódio pelos seres humanos da nossa terra encerrava-se sempre uma angústia. Por que é que eu não podia odiá-los sem amá-los? Por que não podia não perdoá-los? No entanto, em meu amor por eles havia uma angústia, porque não podia amá-los sem odiá-los. Eles me escutavam, e eu via que não podiam imaginar o que estava dizendo, mas não me arrependia de falar com eles sobre isso. Sabia que compreendiam toda a força da minha angústia por aqueles que eu deixara. Sim, quando eles olhavam para mim, com o olhar afetuoso e impregnado de amor, quando eu sentia que, na presença deles, meu coração tornava-se tão inocente e sincero como o deles. Eu não lamentava por não compreendê-los. A sensação de plenitude da vida fazia com que eu perdesse o fôlego, e em silêncio eu os venerava. Agora todos riem da minha cara e tentam me convencer de que, num sonho, é impossível ver todos os detalhes que eu estou relatando agora, que em meu sonho vi ou senti apenas uma sensação gerada pelo meu próprio coração durante o delírio, e que eu mesmo criei os detalhes depois de acordar. E quando eu lhes revelei que talvez aquilo tivesse de fato acontecido, meu Deus, que risada não deram da minha cara, e que diversão eu não lhes proporcionei. Sim, óbvio que fui dominado pela sensação daquele sonho, e somente ela ficou incólume em meu coração ferido e ensanguentado. Mas, em compensação, as imagens e formas reais do meu sonho, ou seja, aquelas que eu vi de fato, bem no momento do meu sonhar, eram repletas de tamanha harmonia, eram tão encantadoras e belas, e a tal ponto verdadeiras, que depois de acordar, era óbvio que eu não tinha forças para personificá-las
em nossas fracas palavras, de maneira que elas deveriam, como que, esvair-se em minha mente. E, portanto, talvez eu tenha sido mesmo forçado, de maneira inconsciente, a criar mais tarde os detalhes e, óbvio, desfigurei-os, devido especialmente ao meu desejo tão intenso de transmitir pelo menos alguns deles e o quanto antes. Mas, por outro lado, como eu poderia não acreditar que tudo aquilo acontecera? Será que não foi 1000 vezes melhor, mais radiante e mais alegre do que aquilo que eu contei? Pode até ter sido um sonho, mas tudo aquilo não poderia não existir. Sabe, vou lhes contar um segredo. Talvez nada disso tenha sido um sonho, coisa nenhuma, pois aconteceu ali certa coisa, algo tão horrivelmente verdadeiro, que não poderia ter ocorrido apenas em sonho. Vá lá que o meu coração tenha gerado o meu sonho, mas será que só o meu coração teria forças para gerar aquela horrível verdade que depois aconteceu comigo? Como é que eu poderia tê-la inventado sozinho ou sonhado com o coração? Seria mesmo possível que o meu coração mesquinho e a minha mente caprichosa e insignificante pudessem ter se elevado a tamanha revelação da verdade? Oh, julguem por si mesmos. Até este momento tentei esconder, mas agora contarei até essa verdade. Acontece que eu corrompi todos eles. Sim, eu acabei corrompendo todos eles. Como isso pôde se realizar, eu não sei. Não me lembro claramente. O sonho passou voando através de milênios e deixou em mim apenas a sensação do todo. Só sei que o motivo do pecado original fui eu, como uma triquina nojenta, como um átomo de peste que contamina nações inteiras. Também eu contaminei, comigo mesmo, toda aquela terra feliz, e até minha chegada, sem pecado, eles aprenderam a mentir e amaram a mentira e conheceram a beleza dela. Oh, talvez isso tenha começado de maneira inocente, como uma piada, uma denguice, um jogo amoroso, talvez realmente com um átomo, mas esse átomo da mentira penetrou em seus corações e eles gostaram. Depois nasceu rapidamente a voluptuosidade. A voluptuosidade gerou o ciúme, a crueldade. Não sei, não me lembro, mas foi pouco depois, logo depois que o primeiro sangue jorrou. Eles ficaram surpresos e horrorizados e começaram a se dispersar, a se dividir. Surgiram alianças, mas dessa vez umas contra as outras. Começaram as reprimendas, as recriminações. Eles conheceram a vergonha e elevaram a vergonha à categoria de virtude. Nasceu a noção de honra e em cada aliança ergueu-se o seu estandarte. Passaram a torturar os animais e os animais afastaram-se deles em direção às florestas e tornaram-se seus inimigos. Começou uma luta pela divisão, pelo isolamento, pela individualidade, pelo meu e pelo seu. Passaram a falar em línguas diferentes. Conheceram o pesar e amaram o pesar. Ansiavam pelo tormento e diziam que a verdade só é alcançada através do tormento. Foi então que, entre eles, surgiu a ciência. Quando se tornaram maus, começaram a falar de fraternidade e de humanidade e compreenderam essas ideias. Quando se tornaram criminosos, adquiriram a justiça e elaboraram para si códigos inteiros para mantê-la, e para a observância dos códigos colocaram uma guilhotina. Lembravam-se somente de um pouquinho daquilo que haviam perdido. Nem queriam acreditar que outrora haviam sido tão inocentes e felizes. Até mesmo riam da possibilidade daquela felicidade pregressa e chamavam-na de devaneio. Eles sequer podiam imaginá-las em formas e imagens, mas, o que é estranho e miraculoso, tendo perdido qualquer crença na antiga felicidade, tendo-a chamado de conto de fadas, eles a tal ponto quiseram ser inocentes e felizes de novo, outra vez, que sucumbiram ao desejo de seu coração. Como crianças, endeusaram esse desejo, construíram templos e puseram-se a venerar a sua própria ideia, o seu próprio desejo, ao mesmo tempo crendo plenamente na impossibilidade de realizá-lo
e de cumpri-lo, mas adorando-o e prostrando-se diante dele, em lágrimas. E, no entanto, se ao menos pudesse acontecer de voltarem àquele estado inocente e feliz que haviam perdido, e se de repente alguém o mostrasse a eles de novo e perguntasse: querem voltar a ele? Certamente teriam recusado. Eles me respondiam: podemos ser mentirosos, maus e injustos, nós sabemos disso e choramos por isso. E nós mesmos nos torturamos por causa disso, e nos maltratamos e punimos, talvez até mais que o juiz misericordioso que nos julgará e cujo nome não conhecemos. Mas nós temos a ciência, e através dela encontraremos novamente a verdade, mas então nós a tomaremos de maneira consciente. O conhecimento está acima do sentimento, a consciência da vida está acima da vida. A ciência nos dará sabedoria. A sabedoria revelará as leis. E o conhecimento das leis da felicidade está acima da felicidade. Eis o que disseram. E depois de tais palavras, cada um passou a amar a si mesmo mais que todos os outros, e nem poderiam ter feito de outra maneira. Cada um tornou-se tão zeloso de sua individualidade que apenas tentava, com todas as forças, rebaixá-la e depreciá-la nos outros, e nisso empenhavam sua vida. Surgiu a escravidão, surgiu até a escravidão voluntária. Os fracos submetiam-se de bom grado aos mais fortes, só para que aqueles os ajudassem a oprimir os ainda mais fracos que eles próprios. Surgiram os justos, que iam até aqueles humanos em lágrimas e lhes falavam de seu orgulho, da perda da medida e da harmonia, do sumiço de sua vergonha. Os outros riam-se deles, ou batiam neles com pedras. Sangue sagrado foi vertido nas soleiras dos templos. Em compensação, começaram a surgir humanos que se puseram a imaginar como todos poderiam unir-se novamente, de maneira que cada um, sem deixar de amar a si mesmo acima dos outros, ao mesmo tempo não atrapalhasse mais ninguém, e que, desse modo, vivessem todos juntos, como que numa sociedade harmoniosa. Guerras inteiras foram travadas por causa dessa ideia. Todos os beligerantes acreditavam firmemente, ao mesmo tempo, que a ciência, a sabedoria e o sentimento de autopreservação fariam finalmente o ser humano reunir-se numa sociedade racional e harmoniosa. E por isso, para acelerar as coisas, os sábios tentaram exterminar, o quanto antes, todos os não sábios e todos aqueles que não entendessem sua ideia, para que não atrapalhassem seu triunfo. Mas o sentimento de autopreservação começou rapidamente a enfraquecer. Surgiram os arrogantes e os voluptuosos, que logo exigiram tudo ou nada. Para a obtenção de tudo, recorriam ao delito, e se não tivessem êxito, ao suicídio. Surgiram religiões que cultuavam o nada e a autodestruição em nome de uma serenidade eterna na nulidade. Finalmente, esses humanos extenuaram-se numa labuta sem sentido, e em seus rostos surgiu o sofrimento. E esses humanos proclamaram que sofrimento é beleza, pois é apenas no sofrimento que existe senso. Eles decantaram o sofrimento em suas canções. Eu andava no meio deles, e, levando as mãos à cabeça, chorava por eles, mas talvez eu os amasse ainda mais do que antes, quando em seus rostos ainda não havia sofrimento, e quando eles eram tão inocentes e belos. Passei a amar aquela terra, profanada por eles, ainda mais do que quando era um paraíso, apenas porque nela surgira o infortúnio. Ai, eu sempre amei o infortúnio e o pesar, mas apenas para mim. Por eles eu chorava, lamentava por eles, estendia-lhes a mão, acusando, amaldiçoando e desprezando a mim mesmo, em desespero. Dizia-lhes que tudo aquilo havia sido feito por mim, somente por mim, que eu lhes havia trazido a depravação, a contaminação e a mentira. Supliquei que me crucificassem. Ensinei a eles como fazer uma cruz. Não consegui. Não tive forças para me matar por conta própria, mas eu queria que eles me torturassem. Eu ansiava pelas torturas. Ansiava que naquelas torturas meu sangue fosse derramado até a última gota.
Mas eles só riam de mim, e já perto do fim, começaram a me considerar um desvairado. Eles me absolviam, diziam haver recebido apenas aquilo que eles mesmos desejaram, e que tudo deveria continuar assim. Finalmente, declararam que eu estava me tornando perigoso e que me colocariam num hospício se eu não me calasse. Então, o pesar entrou em minha alma, com tamanha força que meu coração confrangeu-se e eu senti que morreria. E aí, foi aí que eu acordei. Já era manhã, quer dizer, ainda não amanhecera, mas eram 6 horas, aproximadamente. Recobrei os sentidos naquela mesma poltrona. Minha vela havia queimado inteira. No quarto do capitão todos dormiam e ao redor havia um silêncio raro em nossa casa. A primeira coisa que fiz foi dar um salto, em enorme admiração. Nunca acontecera comigo nada parecido, nem com detalhes tão ínfimos. Nunca antes havia pegado no sono daquele jeito, na minha poltrona, por exemplo. Então, de repente, enquanto eu estava de pé e voltando a mim, de repente surgiu, na minha frente, o meu revólver, pronto, carregado. Mas, no mesmo instante, eu o empurrei para longe de mim. Oh, agora seria a vida. A vida. Ergui as mãos e clamei pela verdade eterna. Não clamei, mas pus-me a chorar. Um êxtase incomensurável. Elevou todo o meu ser. Sim, a vida e a pregação. Decidi pela pregação naquele mesmo instante e, evidentemente, para toda a vida. Irei pregar. Quero pregar. O quê? A verdade, pois eu a vi com meus próprios olhos. Vi toda a sua glória. E eis que, desde então, venho mesmo pregando. Além disso, amo todos aqueles que riem de mim, mais até que os outros, porque é assim. Não sei e não consigo explicar, mas que assim seja. Eles dizem que até agora eu me perco. Quer dizer, se agora já fiquei tão perdido, que será mais para a frente? Verdade verdadeira, eu me perco, e talvez mais para a frente será ainda pior. E é claro que me perderei algumas vezes até descobrir como pregar. Quer dizer, com que palavras e com que ações, porque isso é muito difícil de realizar. Agora mesmo vejo tudo isso de modo tão claro como o dia. Mas escutem, quem é que não se perde? E entretanto, todos, afinal, caminham em direção à mesmíssima coisa. Pelo menos todos aspiram à mesmíssima coisa, do sábio até o último dos bandidos, só que por caminhos diferentes. Essa é uma verdade antiga, mas o que é novo aqui é o seguinte: eu nem posso me perder muito, porque eu vi a verdade. Vi e sei que os seres humanos podem ser belos e felizes sem perder a capacidade de viver na Terra. Eu não quero e não posso acreditar que o mal seja o estado normal dos seres humanos. Mas é só dessa minha crença que todos riem. Mas como eu poderia não acreditar? Eu vi a verdade. Não é que a inventei com a mente. Eu a vi. Eu vi. E sua imagem viva preencheu minha alma para sempre. Eu a vi numa completude tão plena que não posso crer que ela não possa existir para os seres humanos. Então, como é que vou me perder? É claro que vou me desviar, até diversas vezes, e talvez até fale com palavras alheias, mas não por muito tempo. A imagem viva daquilo que eu vi estará sempre comigo, e sempre me corrigirá e dará a direção. Oh, tenho ânimo, tenho frescor. Eu caminharei ainda que por 1000 anos. Você sabe, no início, queria até esconder que havia corrompido todos eles, mas isso foi um erro. Já temos aí o primeiro erro. Mas a verdade me sussurrou que eu estava mentindo, e me protegeu, e me deu a direção. Mas, como erigir o paraíso? Eu não sei, porque não consigo transmitir em palavras. Depois do meu sonho, perdi as palavras, pelo menos as palavras importantes, as mais necessárias. Mas que seja, seguirei e falarei tudo incansavelmente, porque, de todo modo, vi com meus próprios olhos, embora não consiga recontar o que vi, pois é isso que os zombeteiros não compreendem. Teve um sonho, dizem eles, um delírio, uma alucinação.
Ora essa, será que é tão complicado? E eles são tão orgulhosos? Um sonho? Que é um sonho? E a nossa vida? Não é um sonho? Digo mais, pois bem, que isso nunca se cumpra e que o paraíso não exista, pois isso eu entendo. Mesmo assim, hei de pregar. E entretanto, é simples. Num só dia, numa só hora, tudo logo se arranjaria. O principal é amar os outros como a si mesmo. Isso é que é o principal. E só isso. Não precisa de rigorosamente mais nada. Imediatamente você descobre como se arranjar. E entretanto, isso é só uma velha verdade que foi repetida e lida 1 bilhão de vezes, mas que não se assentou. A consciência da vida está acima da vida. O conhecimento das leis, da felicidade, está acima da felicidade. É contra isso que se deve lutar. E hei de fazê-lo. Se todos ao menos quiserem, no mesmo instante, tudo há de arranjar-se. E eu encontrei aquela menina pequena. E caminharei, e caminharei. Bem, pessoal, chegamos ao final deste conto do Dostoiévski. Gostaria de aproveitar também e dizer para vocês que em relação ao Instagram, que no fim eu tenho e até nem utilizo muito, mas vou começar a utilizar mais até para caso algum de vocês tenha interesse em a gente conversar, trocar uma ideia por ali, alguma ideia de livro, enfim. Neste momento estou pensando em fazer leitura de um livro, já que há muito tempo eu gostaria de ter lido, mas na verdade os livros que eu pretendo ler agora eles até são bastante grandes, assim, que é o caso da Montanha Mágica do Thomas Mann, né? Que seria o próximo que eu tenho em mente aqui, entre outros, que também são grandes. Então aí eu tenho que ver como é que eu vou fazer a questão do tempo da leitura. Vou ter que dividir eles em partes, mas tem a questão do número de horas, porque de repente eu posto um capítulo ou uma parte, já vou ter que logo postar outra para não deixar vocês esperando, obviamente, né? Eu vou pensar melhor como é que eu vou fazer em relação a isso. Mas enfim, vamos nos falando. O Instagram vai ser uma ferramenta, vou começar a utilizar, ok? Sendo assim, até um próximo áudio. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.